Olá meus amigos, eu sou o professor Décio Terror do Ponto dos Concursos e aqui no Ponto Vídeo a gente vai trabalhar com o português com foco no INSS. A nossa intenção então é facilitar o seu caminho rumo à sua aprovação, tá certo? Eu sou o autor dessa obra, Resoluções de Provas de Português da Banca Fundação Carlos Chagas. Nós dividimos esse livro em basicamente 3 partes. A primeira parte é um resumo teórico, aquilo que você precisa saber, você não pode deixar de saber para resolver as provas da Banca Fundação Carlos Chagas. Logo em seguida, eu insiro 25 provas, toda questão, cada questão é comentada, seja a interpretação de texto, a parte gramatical, tudo é comentado. Lá no resumo, na introdução do texto, eu facilitei a sua vida por tópicos. Então, tópico 1, por exemplo, vamos supor, concordância. E ali eu vou colocando as várias observações sobre a concordância. Então ficaria 1.1, 1.2, 1.3 e assim por diante. Lá na prova, na resolução da prova, quando for necessário que você aprofunde um pouquinho mais, aí eu já comentei a questão, tudo direitinho. Eu falo com você o seguinte, olha, volte no tópico 1.3, que lá tem toda a informação necessária que aborda justamente o que está aqui pedindo nessa questão. Então, você vai ter, né, essa ideia de voltar naquela parte de resumo e ali está centrado tudo que você precisa saber. Todas as questões são comentadas. Ao término, e aí a terceira parte do nosso livro, ao término de cada prova, eu faço um trabalho com edital. Isto é, o edital cobrou quais assuntos? Isso. E aí eu vou ali marcar para você o seguinte, olha, isso aqui caiu na questão tal, isso aqui caiu na questão tal, isso não caiu, e esse outro também não caiu. E aí você vai analisando o seguinte, aquilo que realmente cai na prova e o que está previsto no edital que normalmente não cai. É o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje também, tá certo? Bom, então fica a dica aí, o nosso livro Resoluções de Provas de Português da Banca Fundação Carlos Chagas está em todas as livrarias, também está na livraria do Pontos Concursos, também da editora Ímpetos e na Saraiva e várias outras livrarias, tá certo? Bom, então fica a dica do nosso livro de Resoluções de Provas de Português. Agora, falando sobre o nosso curso especificamente, a gente vai abordar então, primeiro, como está dividido o nosso curso, como estão divididas as nossas aulas. Vamos aqui observar, olha só. Então nós temos aqui a nossa aula 0, a apresentação. Na nossa aula 1, a gente vai trabalhar verbo, emprego de tempos e modos verbais, além da flexão, tá ok? Tudo que a gente está tentando focar naquilo que normalmente a Banca Fundação Carlos Chagas cobra e naquilo que o edital anterior também focou, tá certo? Então nós temos também a sintaxe da oração e logicamente, ao vermos sintaxe da oração, dentro da oração, os sinais de pontuação, aqueles que são permitidos dentro da oração. Depois nós veremos a sintaxe do período, nessa nossa aula 3, é o período composto por subordinação adverbial, substantiva, adjetiva, e a gente vai verificar quando a gente pode colocar vírgula ou não, ponto e vírgula ou não, e assim por diante, dentro dessa estrutura de sintaxe do período, tá certo? Na aula 4, a gente vai trabalhar um assunto muito importante, que é a concordância. Concordância com as vozes do verbo. A gente sempre procura aliar um ao outro, porque na realidade um tem relação com o outro, tá certo? E isso facilita bastante o nosso trabalho. Na aula 5, um assunto também muito importante é de regência verbal e nominal. A verbal, ela é muito importante. A nominal também, de vez em quando cobra, mas é pouco. E a crase, tá certo? Então o uso da crase, que toda a prova cobra alguma coisinha. Eu dividi aqui, né, a colocação pronominal nessa aula, porque fica mais fácil pelo estilo de cobrança da prova. Durante essa aula 5 eu vou explicar mais detidamente por que a colocação pronominal é colocada aqui, tá certo? Tem estilos de questões bem parecidos aí, que cobra tanto a regência quanto a colocação pronominal, tudo numa questão só. Então é fácil a gente analisar a colocação pronominal aqui na aula 5, né? Aula 6, a gente estuda flexão nominal. Moçada, a flexão nominal normalmente não cai na prova. Então, no próprio livro, aí são 25 provas, poucas foram as questões de flexão nominal. E às vezes a questão foi colocada lá de flexão nominal, a alternativa B, por exemplo, mas que a pessoa verificaria que realmente aquela alternativa estaria errada, tá? E a outra, que não cobrou flexão nominal, ela acerta, então por eliminação você mataria, não precisaria ter estudado flexão nominal, tá certo?
certo? Que tem um conteúdo meio chatinho, tá? E não é normal a Banca Fundação Carlos Chagas cobrar. Mas a gente vai procurar trabalhar um resuminho disso daqui que vai deixar você afinado nisso, tá certo? Domínio dos mecanismos de coesão textual. Basicamente, isso aí vai te ajudar na intelecção de texto. Vai te ajudar bastante na intelecção de texto. Naquele momento, né, na aula 6, a gente vai mostrar isso com mais calma. Pronomes, emprego e forma de tratamento. A gente vai observar que as formas de tratamento, elas caem, mas muito pouco, tá certo? Não é muito de cair. E o emprego dos pronomes, basicamente, entra na ideia de mecanismos de coesão. Quando é que um pronome ele, se retoma que palavra, tá certo? Então é mais na questão da coesão referencial, quer dizer, um pronome retoma que palavra, você vai identificar que palavra é. Coisa bem simplesinha também, tá certo? Aula 7. Também não é de cair muito em prova, mas normalmente é previsto nos editais, então a gente tem que ficar ligado, né? Ortografia oficial e emprego da acentuação gráfica. Não é muito comum a Fundação Carlos Chagas cobrar a acentuação gráfica, mas a gente dá porque normalmente faz parte da ortografia, né? Então é bom a gente analisar os dois, tá bom? E a intelecção de texto, que toda a prova cobra bastante, né? Então a intelecção de texto, inclusive, a Banca Fundação Carlos Chagas vai cobrar da gente os sinônimos contextuais. Esses sinônimos contextuais a gente observa justamente na intelecção de texto, tudo bem? Beleza. Então é o seguinte, o que a gente vai ver agora? A gente vai observar uma prova, essa última prova do INSS, que foi com foco na Banca Fundação Carlos Chagas. Então é ela que montou o último concurso. O que a gente vai fazer agora então? A gente vai analisar essa prova primeiro, tá certo? Um detalhe importante é o quê? Veja bem, é normal, e já é uma máxima mesmo isso daí, é normal o seguinte, você entrou na sala para poder fazer a prova, tá certo? Então você vai ficar aguardando lá o sinal para começar a prova. Então a pessoa vai distribuindo a prova, aquela tensão normal e tudo, de repente se ouve lá o apito, vai soar ali algum sinal para você começar a sua prova. Naquele momento a adrenalina está lá em cima. Poxa, você se preparou muito tempo, concorda comigo? Se preparou bastante. Aquele momento ali é o real ali, que você tem que decidir sua vida ali, concorda? Então a adrenalina fica pesada mesmo. O que acontece? A gente vai observar logo de cara o que na prova? Vamos lá. Vai de cara observar isso aqui, ó. Um texto. Mas o texto não é pequenininho não. Você quer a primeira parte do texto. Tem a segunda parte, tem a terceira parte. E aí, moçada, olha só. Por que a Banca Fundação Carlos Chagas faz isso? Não é só ela não, outras bancas também. Mas por que ela faz isso? Ela sabe que você, na hora, aquele iniciozinho ali, você está tão tenso para poder fazer a prova, que vai ler a primeira vez o texto e não vai entender nada. Vai ler a segunda vez, vai ficar meio assim, e vai perder tempo precioso para resolver as questões. E às vezes, esse texto que você leu, você vai resolver uma questão, duas no máximo. E as outras coisas que você tem que resolver também, as outras matérias que você vai ter que resolver nessa prova de conhecimento geral, né? Então, o que a gente normalmente fala? Quando você se depara com a prova, vai acontecer isso com você, adrenalina, aquela coisa toda, tira 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos para olhar a prova. Tá todo mundo tenso, baixou a cabeça, tá todo mundo fazendo a prova. Não esquenta a cabeça, você estudou para isso, cara. Você estudou para se dar bem na prova. Então o que você faz? Tranquilamente, vai lá, olha a prova. 2 minutos, não são 30 minutos, né? 2 minutos, pagina a prova. Vai lá, vai passando a prova, eu estou paginando a prova, sem problema. Eu olho. Então, olha só, você vê um texto lá, grandão, e logo em seguida, tem alguma questão de texto? Não. O outro é questão de texto? Não. Opa, não está cobrando tanta coisa assim de texto, então eu não tenho nem que ler o texto agora. Se de cara tem 5 questões cobrando interpretação de texto, aí não, já começa a se ater ao texto ali, porque tem que resolver português, cara. Beleza? Então o que você faz? Você vai passando a prova, olha como é que está a cara da prova, tá certo? É o que a gente vai olhar a prova agora aqui. Vamos lá? Vamos paginar a prova então. A gente passa aqui, então a gente vai olhar a prova de português, então você olharia tudo. Olharia tudo como? Olhar. Você vai simplesmente passar pela prova, você não vai ficar se atendo a nenhuma questão. Então vamos lá, olha só o pedido dessa questão aqui, ó.
Segundo, considerando-se o contexto, eu tenho que ter lido o texto. O elemento grifado foi substituído de maneira inadequada. Isso aqui, ó, você vai observar que é semântica. Eu tenho que ter lido o texto para poder entender cada palavra que está sendo colocada aqui, ó, tá certo? Às vezes até sei a palavra, mas eu tenho que observar o contexto, senão eu posso errar. Então, você nem resolve uma questão dessa se você não ler o texto. Vai para a próxima. Questão 10 pede o quê? O termo sublinhado exerce a mesma função sintática. Isso aqui, moçada, é gramatiquice. Então, isso aqui você não tem que ler texto para poder resolver isso aqui, não. Isso aqui já mata ela, né? Já faria essa questão. A questão 11 é crase, camarada. Isso aqui é crase. Então, o que eu tenho que fazer? Já parto para ela, não preciso ter lido o texto. Vamos para a próxima. Olha só o tamanho dessa questão, grande, não é? Segundo o autor, já sabe que é interpretação de texto, meu camarada. Então, o que você faz? Só depois que ler o texto que você vai fazer essa questão, não é? Beleza, passa batido. Questão 13, o que pediu? Regência com pronome relativo. A gente tem uma aula boa. A nossa aula de regência, aula 5, é muito boa. A gente aprofunda um pouquinho nisso daqui, é muito legal, tá certo? Você vai adorar regência com o pronome relativo. Você vai analisar o seguinte: eu preciso ter lido o texto para resolver uma questão dessa? Não. Então vamos partir para frente. Normas de concordância, cara. Eu preciso ter lido o texto para poder fazer uma prova de concordância? Uma questão de concordância? Também não. Então o que você vai observar? Eu não preciso ter lido o texto logo de cara, tudo bem? Se você quiser fazer, tranquilo, sem problemas. Por isso que você, de posse do livro, sem merchan, tá? Sem merchan, de posse do livro Resoluções de Provas de Português, você terá 25 provas. E aí tem provas com 25 questões, tem prova com 30 questões, tem prova com 10 questões, tem prova com 20 questões. Para você fazer o quê? Você observar como é que está a sua média, como é que está o seu nível de atenção. Marca o tempo ali e vai resolvendo a questão mesmo. Depois analisa aqueles comentários que foi colocando ali. Tá certo? Beleza. Então, na nossa prova, você deu uma olhada em tudo, tá? Em todas as questões lá na prova. Você olhou só. Você gastou 2 minutos, meu amigo. Tá certo? 2 minutinhos. O que eu mostrei para você aqui, a gente foi mais detidamente em cada questão. Tá certo? Mas, na hora da prova, você vai só olhar para você ver em que você se meteu, tá certo? Se a prova está difícil, se não está, pelo menos, a prova está difícil? Beleza, agora eu vou encarar. Essa é a ideia. O que acontece? Os seus amigos que estão ali, seus colegas ali, né, também candidatos, já partiram para o texto, estão ali de cabeça baixa, envolvidos ali, tudo bem. Tem gente que está concentrada, tem gente que não está ainda, porque o nervo está ali batendo ainda, cara. Mas você já olhou tudo que tinha que olhar. Agora, depois desses 2, 3 minutos, mais ou menos, você já tem capacidade de ficar mais atento, porque a adrenalina já foi expulsa. Beleza? Aí sim, tá tranquilo. Se você quiser partir para a interpretação de texto, sem problemas. Mas você já sabe que só tem 2 questões que envolvem texto. Então, o que eu sugiro? Não faça questão ainda de interpretação de texto. Sabe por quê? Para você ganhar credibilidade contigo. Rapaz, eu estou conseguindo montar essa questão aqui sem precisar de ter lido o texto. O camarada ali gastou 15 minutos para ler o texto. Eu não precisei disso. Beleza. Aí você, por exemplo, são 6 questões aqui de português, não são? Beleza. São 2 de interpretação de texto. Uma, que é a semântica, você fazendo uma leitura rápida ali do texto, você consegue matar também, tá? Beleza. Mas os demais... A outra questão tem que se ater um pouquinho mais ao texto, tranquilo. Mas o que você faz? Resolve as 4 questões, parte para outras disciplinas lá. Vai resolvendo lá. Parte para lá. Sem perder muito tempo, sempre ligado. É 3 minutos para cada questão, é essa a ideia. 3 minutinhos para cada questão. Então, você vai resolvendo as questões, vai observando. Poxa, eu estou fazendo no tempo? Como é que está? Sempre vai cronometrando, moçada. A gente sempre tem que treinar no difícil para a prova ser fácil. Então, o que você faz? Nós temos as questões. Então, você vai realizando as questões, vou marcando o tempo. Como é que eu estou no meu tempo de resolução de prova? E vai fazendo isso. Não é todo exercício que você vai fazer, não, mas pelo menos separa 10. Não, agora eu vou fazer só por tempo. E vai marcando o tempo ali. E eu acho que isso aí vai te ajudar bastante, porque é coisa que os nossos alunos sempre repassam para a gente. Poxa, professor, realmente esse treinamento anterior para verificar a questão da agilidade ajuda muito, que a gente fica mais seguro na prova. E é isso, moçada, presta atenção no seguinte: nem sempre passa aquele que sabe mais. Nem sempre passa aquele cara que estuda demais da conta. Às vezes, o que acontece?
Passa aquela pessoa que tem boa estratégia de prova, tá certo? Às vezes a pessoa não é aquela sumidade não, ela não sabe demais não, mas ela sabe que dá para poder passar. E ela tem boa estratégia, ela não perde tempo. Às vezes aquela pessoa que estudou muito, ela quer se garantir mesmo, ela pega um texto desse aí e fica agarrado no texto 20 minutos para resolver 2 questões. Mas e lá na frente? Ela vai perder tempo. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer nessa prova aqui? A gente vai primeiro tirar o texto. Ó, não vou fazer nenhuma questão que tenha texto, não. Depois, havendo tempo, eu volto no texto. Sabe por quê, meu camarada? 2 questõezinhas só. Olha só, o tempo que eu não perdi lendo o texto para fazer a questão. São 2 questõezinhas só. Se fosse o caso, então o que você faz? Simplesmente chuta e pronto, se você não tem tempo para isso. Mas você não pode perder tempo precioso com algo específico mais à frente. Tá legal? Bom, mas isso, essa abordagem do nosso texto é o que a gente vai ver no nosso bloco 2 dessa nossa aula demonstrativa, tá legal? Espero você vai tomar um cafezinho rapidinho, volta, porque a gente vai começar a falar da prova agora. Um grande abraço.